Sejam bem-vindos. Estamos aí mais uma vez para a gente dar uma olhada aí na prova de redação da AFA, né? Foi um tema assim surpreendente que as pessoas, os alunos não estavam, os candidatos não estavam esperando. Então surpreendeu algumas pessoas aí. Vamos olhar o texto, como que foi aí feito aí o nosso texto aí que apresentou para a gente poder escrever a respeito aí da redação. Palavra do ano. Todo fim de ano é a mesma coisa. Confraternização na firma, festas de Natal e a seleção da palavra do ano. Por dicionários gringos. Muito mais do que apenas uma palavra. O termo escolhido procura representar o que marcou o ano como um todo, e essa escolha pode provocar reflexões e até polêmicas. Dois casos exemplificam bem isso. Em 2015, o famoso dicionário Oxford, editado pela universidade de mesmo nome, fez uma escolha controversa, elegendo como palavra do ano o emoji que chora de rir. Muitos linguistas não receberam bem a decisão, alegando que era uma afronta do alfabeto. Já em 2016, a escolha provocou reflexão. O mesmo dicionário inglês elegeu o termo pós-verdade como palavra do ano. O termo que até então era pouco conhecido se refere a algo bem natural e era da pós-verdade. É aquela em que crenças pessoais têm mais peso do que os fatos. Agora 2018. Escolher uma só palavra para definir este ano deve ter sido um desafio. Vide vários acontecimentos marcantes. Crescimento de uma onda conservadora mundial no Brasil como um processo extremamente polarizado. Grande número de denúncias de assédio contra mulheres vieram à tona. Um livro revelou boicotes feitos ao presidente norte-americano Donald Trump pelos próprios assessores dele e até a Alemanha deu vexame na Copa do Mundo. O dicionário Oxford cravou: a palavra de 2018 é tóxico. Apesar da importância literal, foi também pela versatilidade da palavra que ela foi escolhida. De ar tóxico a política tóxica, o escopo de sua aplicação em 2018 tornou-se tóxico, a escolha para a nossa palavra do ano. Então está disponível aí, vamos ver o restante aí. Glossário. Emoji que chora de rir. Considerando as informações acima, escolha qual para você seria a palavra do ano de 2019. Redige um texto dissertativo e argumentativo em prosa e defenda a sua escolha. O que aconteceu aqui? Muitos candidatos ficaram perdidos, até alguns alunos relataram que eles ficaram procurando ao longo da prova para ver se eles não tinham prestado atenção no que haviam lido, porque o tema ele estava simplesmente o quê? Um tema aberto, um tema totalmente livre, um tema solto aí para poder trabalhar. Então, alguns alunos eles tiveram uma certa dificuldade aí, mas tem aquela situação também que foi fácil para muitos, né? Qual que é a diferença do meu tema aberto e do meu tema fechado? O meu tema fechado, eu vou trabalhar em cima de alguma coisa. Eu tenho um norte, eu tenho um problema para poder dissertar em cima dele, eu vou opinar. No nosso caso, teria que produzir um texto dissertativo argumentativo com um tema à minha escolha. Eu deveria escolher a palavra eleita aí de 2019, então vai depender da leitura de cada um, do conhecimento prévio, né? E aí vamos ver o que a gente tem como tema aberto. É quando eu vou apresentar um assunto provocando a criação pessoal do candidato. Então, o que a banca espera aí é essa criação pessoal do candidato. Ninguém abordou aí opinião de nada. Cabe ao candidato escolher qual palavra será usada. Então, cabe ao candidato escolher qual palavra que ele vai utilizar. Não provoca discussão. Então, é um tipo de tema que ele não provoca discussão, e sim o assunto. Então, eu tenho que escolher esse assunto e eu vou dissertar a respeito desse assunto. Então, vamos ver aqui quais são os nossos pontos positivos e quais são os nossos pontos negativos quando nós deparamos com essa situação. Os pontos positivos é que você, a primeira coisa aí, é que você pode escrever qualquer coisa
que você queira aí, né? Então aqui, ó, eu posso escrever qualquer coisa. Desenvolver um assunto que goste. Então eu também tenho a possibilidade aqui de desenvolver um assunto que eu goste e que eu domine, né? Desenvolver é uma forma prazerosa de escrever. Eu vou ter essa forma prazerosa para poder escrever. Abordar o tema escolhido da forma que quiser. Então, são os pontos positivos que nós temos aqui, que eu posso escrever qualquer coisa, desde que eu saiba o que eu estou fazendo e como que eu vou escrever isso aí. Desenvolver um assunto que eu goste, mas dentro o quê? Dentro do tema, dentro do que foi pedido. Lembrando que é uma palavra, né, apenas. Eu vou ter um prazer de escrever, porque é alguma coisa que eu domino, que eu goste, né? E abordar aí o tema escolhido da forma que eu quiser. Sabendo que da forma que eu quiser, da seguinte maneira, eu não posso fugir ao nosso texto dissertativo ou argumentativo em prosa, como foi pedido pela banca. Os meus pontos negativos. Escolher o tema em pouco tempo é complicado, porque ele é uma situação tão confortável, tão ampla, que alguns candidatos se sentiram perdidos. Então eu vou falar a respeito do quê? Ficou pensando com várias possibilidades ali, o que eu posso falar, né? Então complicou a vida de algumas pessoas aí em virtude em questão do tempo. A insegurança e dúvida também, como ponto negativo, acaba tomando conta de muitos candidatos, né? Pela falta de direcionamento, porque algumas pessoas elas necessitam desse direcionamento. E aí as pessoas às vezes elas ficam perdidas, sem saber como que elas vão lidar aí com essa situação. Então, como foi pedido, né, para a gente poder escolher a palavra para poder desenvolver o texto, eu peguei algumas prováveis palavras que poderiam ter sido utilizadas, né, para a gente poder observar quais são as possíveis palavras que os candidatos, que vocês poderiam ter usado. Então vamos ver aqui. A primeira palavra que eu tenho aqui, tá? Agora, então vamos olhar as possíveis palavras aí que poderiam ter sido usadas. A primeira palavra aqui que eu escolhi foi Bolsonaro, mas em contrapartida poderia ter sido também presidência, né? Poderia ter sido uma palavra aí para ser utilizada. Então aqui no caso, quando eu fiz essa escolha, né, da palavra Bolsonaro aí, envolve a situação, né, da presidência da República, da candidatura do Jair Bolsonaro à presidência da República, críticas, expectativas da população, né, o atentado, a campanha política, né, as polêmicas, mídia e internet. Então, olha o tanto de informações que podem ser utilizadas quando você escolhe essa palavra. Então eu tenho aqui que fazer o quê? Para produzir esse tipo de texto, eu tenho que fazer uma escolha. O que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Qual que é a ideia que eu vou desenvolver aí? Então seriam as possibilidades, utilizando a palavra aí, utilizando Bolsonaro, né? Ou até mesmo presidência. E aí poderíamos inverter, colocando presidência aí, falando do Jair Bolsonaro, né? A situação toda, a candidatura, a polêmica, atentado, mídia, internet, abordando dessa forma, dessa maneira, poderíamos ter trabalhado também como essa palavra. Então, observa que aqui eu tenho muita coisa para poder falar. Então, está muito aberto, está muito solto, eu tenho que fazer uma escolha para poder fechar essas informações e ver o que eu tenho para trabalhar. A segunda palavra aí, que foi escolhida aí, mudança, né? Então, essa mudança aí, que tipo de mudança que a gente escolhe aqui? Então, o que eu espero dessa mudança? Seria uma mudança de postura? Seria uma mudança política, aí no caso? Uma mudança de vida? Eu poderia ter aqui uma mudança de costumes? Então, existe essa possibilidade quando a gente trabalha aí em questão aí de mudanças, né?
Inclusive um aluno nosso, ele fez e ele abordou, a palavra que ele usou foi superação. Então, para você trabalhar essa superação, para poder trabalhar a superação, eu preciso de quê? Eu preciso de mudança. Então, eu vou escolher o quê? É a mudança de postura das pessoas, do ser humano, da sociedade em geral. Vai ser a mudança na política, né? Trabalhar de uma maneira diferente, apresentar uma política diferente, uma política nova, uma mudança de vida, então dos costumes, essa superação, né? Dessa mudança de vida, dos costumes aí do cidadão. Nós temos a terceira palavra aí. A nossa terceira palavra escolhida foi esperança. Então, o que eu posso dizer da esperança? Por exemplo, aí, a esperança em meio a esse turbilhão aí que o país se encontra, né? Muitos perderam a esperança, enquanto outros ainda eles têm força, né? Eles buscam forças e eles não perderam essa esperança. Eles almejam aí um mundo melhor, um país melhor, né? Coisas boas. Então aqui eu poderia falar também de esperança. É um pouco abstrato, mas eu tenho muita coisa para poder falar de esperança. Então é a esperança mesmo social das pessoas, do mundo em questão. Uma esperança também, uma questão que eu posso trazer, que é a esperança de um mundo melhor, uma sociedade mais cooperativa. Então é a forma que eu tenho para poder trabalhar também a esperança. A próxima palavra, a nossa quarta palavra aqui, corrupção. Foi uma palavra muito comentada, muito falada aí, né? Então eu tenho dois tipos de corrupção. Eu tenho corrupção grande e eu tenho a corrupção pequena, né? E se nós formos parar para pensar aí, corrupção grande, então você pega as situações que nós vivenciamos aí, Lava Jato, por exemplo, então é um tipo de corrupção grande. Corrupção pequena, que algumas pessoas praticam, que no dia a dia das pessoas elas praticam esse tipo de corrupção. Furar fila é um tipo de corrupção, né? Falsificar uma assinatura essa corrupção pequena. Aceitar o troco errado e não falar absolutamente nada e ficar calado. Então, quando a gente fala em questão de corrupção, que tipo de corrupção que eu vou apresentar aqui no meu texto? Uma corrupção grande, vou falar a respeito dela, ou eu vou falar de corrupção pequena, que são pequenas coisas, pequenas situações em que algumas pessoas elas cometem no dia a dia aí. É um troco que a pessoa recebe errado e que ela não fala que recebeu errado. É um troco que se dá errado e que vai ficar por isso mesmo. É uma fila que a pessoa furou, né? É falsificar a assinatura de alguém. Então tudo isso daí é um tipo de corrupção. E quais são os impactos dessa corrupção? Como que eu faço para combater a corrupção? Então são possibilidades para quem escolheu a palavra corrupção trabalhar. Os impactos causados, né? Como que eu faço para combater essa corrupção? A nossa quinta palavra. Então a nossa quinta palavra aqui escolhida foi aqui desastre, né? E quando a gente fala em questão de desastre, eu tenho aí desastre ambiental. O que nos recorda aí a situação aí de desastre ambiental? As tragédias que aconteceram aí, causadas pelas mineradoras, como aconteceu em Bento Rodrigues, né, distrito de Mariana, e o que aconteceu em Brumadinho. Eu tenho vários tipos aí, no caso de desastres. Então, no caso de desastre ambiental, nós temos esses dois exemplos aí. Nós temos outros tipos de desastres também, que a gente pode apresentar, como o acidente que ocorreu, infelizmente, no Clube do Flamengo, o que aconteceu com o jornalista Boechat, né? Que todos são vítimas, todas essas pessoas, né, que sofreram esses desastres, são vítimas chamado do jeitinho brasileiro. Por que o jeitinho brasileiro? Em todos os casos, outras pessoas, né, tomaram decisões que burlaram regras e o resultado foi o tipo de desastre que aconteceu. E o mais falado, o que mais tem aparecido aí, né, na mídia, são os desastres ambientais. Né? Então, o cuidado, você poderia aí ter trabalhado os desastres ambientais como desastre de uma forma geral. Né? Vamos ver a próxima palavra aí. Feminicídio.
Então, quando a gente fala em questão de feminicídio, todos os dias acontecem, né? A gente está cansado de presenciar no noticiário todo dia alguma situação relacionada ao feminicídio, né? Então ele está relacionado aí à morte de mulheres, mas não é qualquer morte, não é de qualquer forma que você poderia trabalhar, né? Nós sabemos aí no caso que feminicídio é uma perseguição e morte intencional de mulheres por questão de gênero, né? Quando é cometido em ambiente familiar e doméstico. E nós temos também a situação de quando a mulher sofre discriminação e menosprezo. Então aí vai depender dessa situação. E tem acontecido muito, muita violência contra a mulher. Então eu teria que saber diferenciar a violência em si contra a mulher e esse feminicídio. Mas é uma palavra, é um tema que poderia, né, ter sido trabalhado, uma palavra para poder trabalhar, que valeria a pena também, mas eu preciso ter um pouquinho mais de conhecimento para poder apresentar essa palavra aí. Alguns candidatos, alguns alunos questionaram a próxima palavra que vem aqui, fake news. A banca pediu uma palavra e fake news é uma expressão. Então, o que acontece aqui? Aqui vai depender da sorte e do critério de correção que a banca vai utilizar, né? Porque, na verdade, fake news são os cuidados que devem ser tomados devido aí à facilidade de notícias e informações, né? Através aí que são criadas e compartilhadas na internet e que as pessoas sem cuidado nenhum, elas saem compartilhando sem olhar. Então, tem muitos problemas que são causados aí, como linchamento de pessoas, julgar os outros, pode até destruir a vida de alguém. É necessário muita responsabilidade quando você recebe uma mensagem e você vai compartilhar essa mensagem, você vai passar essa mensagem para frente. Só que tem um detalhe, eu não sei se a banca vai aceitar como palavra, porque na verdade não é uma palavra que nós temos aqui, nós temos uma expressão. E é estrangeira, é uma expressão. Alguns candidatos eles arriscaram e trabalharam com fake news, mas é uma coisa para a gente poder pensar, para poder observar e ficarmos atentos. Não sei se a banca ela vai aceitar fake news, então vamos deixar bem claro. A última palavra aí que eu escolhi, ela tá mais ou menos aí, que nós conhecemos muito bem, né? É um termo grego que significa imitação. É a viralização aí, também aqui eu tenho uma palavra, mas não deixa de ser uma expressão, que é o quê? É a viralização de informações que se espalham rapidamente, alcançando muita popularidade, são os memes, né? Então eu tenho vários tipos de memes aí, eu tenho uma ramificação extensa quando a gente chega e vem falar de memes. Nós vamos encontrar memes esportivos, de namorado, político, de humor. Então eu tenho uma série de ramificações que eu posso escolher aqui. Então vai depender o quê? Vai depender do que o candidato queria apresentar. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem é que a banca, ela deixou todo mundo aí com essa palavra da AFA, foi uma surpresa para muitos, porque não teve aquele tema específico determinado e muitos candidatos eles se sentiram perdidos. O que nos intriga um pouco é qual será o critério de correção, porque em virtude de conteúdo, nós vamos ter vários temas diferentes, vários assuntos para serem abordados. Então a gramática, com toda certeza, ela vai ser cobrada de uma forma mais ferrenha. Então essa gramática, a estrutura da paragrafação, a modalidade, então a clareza desse texto, essa modalidade, a elegância do texto. Então se eu seguir ali, introdução, desenvolvimento, conclusão, se eu tenho meus 4 parágrafos, se eu seguir todas as regras do texto dissertativo ou argumentativo, eu creio que em virtude, o título que para eles é de fundamental importância, então eu tenho que ter seguido, que no mínimo eu tenho que ter feito aí, no mínimo 100 palavras, mas nós já falamos aqui a respeito disso, que um texto com 100 palavras, ele não vai ter aquela qualidade excelente que o texto precisa e necessita ter.
Então aqui eu creio que a banca não vai poder pesar muito no critério de correção conteúdo, porque cada um vai apresentar um conteúdo diferente, vai apresentar uma situação diferente. Eu não tenho um espelho de correção dessa redação, mas eu tenho a parte gramatical e a parte semântica todinha aí dessa redação. Então, vocabulário, repetição de palavras, ortografia, pontuação, concordância, regência, né? A formatação desse texto, se você fez tudo direitinho, se você atribuiu o título ao seu texto, se esse título ele ficou centralizado, se é um título que chama a atenção desse leitor. Então, tudo isso será cobrado nessa correção. Nós vamos ficar por aqui e aguardar para ver o que é que vai acontecer até uma próxima vez.